Quando o amor nasce no lugar proibido, não é escândalo, é revelação. E Renata descobre nos olhos da namorada da irmã que o amor verdadeiro não pede permissão, apenas transforma tudo o que toca. A fotografia estava ali, sob a luz amarelada da cozinha, como se o tempo tivesse esquecido de levá-la. Nela, Renata sorria com timidez, e ao lado, Elisa abraçava Pamela com aquele gesto seguro de quem acredita que o amor é uma certeza. Renata não sabia por que não conseguia desviar o olhar daquela imagem. Talvez porque ali, naqueles sorrisos congelados, houvesse um segredo que ninguém ainda ousava nomear. Nos dias de chuva, Renata sentia que o som das gotas era um lembrete do que jamais deveria ser dito. Ela se trancava no quarto, olhava as fotos antigas e tentava organizar o que sentia em pastas dentro da cabeça. Proibido, impossível, inexplicável. Mas Pamela voltava em lembranças pequenas. O cheiro do café que ela fazia para Elisa, o toque distraído quando passava um copo de água, o riso que ficava no ar depois que ela saía. Pamela, por sua vez, sempre teve essa presença luminosa que confundia o silêncio dos outros. Ela entrava em qualquer espaço como quem leva a primavera no bolso. Quando conheceu Renata, não imaginava que aquele olhar calado pudesse lhe causar tanta vertigem. Havia algo na forma como Renata observava o mundo, uma delicadeza que a fazia querer falar baixo, quase como se tivesse medo de espantar algo sagrado. Elisa nunca notou o fio invisível que se esticava entre as duas. Para ela, Pamela era o espelho que confirmava sua própria luz, o amor como reflexo, não como encontro. E Renata, com sua paciência quase dolorida, observava, registrava, se calava. Na lente de sua câmera, o mundo parecia suportável. Fora dela, era caos e contradição. A fotografia antiga foi tirada num domingo, desses que cheiram a bolo e infância. Pamela segurava uma flor murcha, brincando com Renata sobre o momento perfeito para a foto. O clique aconteceu no instante em que as duas riram juntas, e Elisa, distraída, passou atrás delas. Ninguém reparou, mas naquele fragmento de segundo, o olhar de Pamela encontrou o de Renata. E ali nasceu algo que o tempo tentaria apagar, em vão. Renata lembrava de cada detalhe. O vestido azul de Pamela, o vento mexendo nos cabelos, o arrepio súbito que percorreu sua pele. Foi o tipo de sentimento que ela aprendeu a guardar no peito, sem nome, sem plano. Uma beleza que doía. E toda vez que olhava aquela foto, sentia que o tempo sussurrava. Aqui começou a sua verdade. Pamela, mais tarde, também guardou aquela fotografia. Dizia que era por carinho, por memória, mas havia algo a mais, uma ternura que se escondia entre desculpas. Às vezes, quando Elisa se atrasava para o jantar, Pamela ficava olhando para a imagem e se perguntava o que era aquele silêncio que existia entre ela e a irmã da mulher que amava. A casa das três parecia sempre cheia de vozes, mas o que mais se ouvia era o que não era dito. Elisa falava alto, ria alto, amava alto. Renata e Pamela trocavam gestos breves, palavras medidas, olhares que diziam mais do que podiam. A fotografia, esquecida sobre a mesa, era o testemunho desse amor que ainda não se confessava. Renata tentava seguir sua rotina, o trabalho, os retratos, a solidão calma das tardes, mas em cada rosto que fotografava, buscava algo de Pamela. A curva do sorriso, a luz dos olhos, o gesto distraído das mãos. O amor para ela sempre foi isso, a tentativa de reconhecer o outro em tudo. Pamela, por sua vez, sentia culpa por sentir tanto. Não era algo que planejou. Não havia nada físico, nada dito. Apenas um campo invisível onde as duas se encontravam. Às vezes, quando Elisa falava sobre casamento, filhos, futuro, Pamela sentia uma pontada de distância, como se a vida estivesse pedindo algo diferente, algo que ela não sabia como aceitar. Naquela noite, a fotografia voltou à mesa. Elisa havia ido dormir, e Pamela, sozinha na cozinha, acendeu apenas uma luz pequena. Renata desceu para beber água e encontrou-a ali, olhando a imagem. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, lado a lado, com o som distante da chuva no telhado. Essa foto ficou bonita, disse Renata,
tentando disfarçar o tremor da voz. Pamela sorriu, sem olhar para ela. Ficou, talvez porque ninguém estava fingindo nada. A frase pairou no ar, como se tivesse vida própria, e quando Pamela ergueu o olhar, havia nele algo de despedida e de convite, ao mesmo tempo. Renata sentiu o coração acelerar, mas desviou o olhar. Era tarde, era errado, era o tipo de amor que só podia existir em silêncio. Ainda assim, ao subir as escadas, ela percebeu que a foto continuava lá, entre as duas, como um espelho do que já era impossível negar. Nos dias seguintes, o destino começou a conspirar em pequenos detalhes. Elisa viajou a trabalho, Pamela pediu ajuda a Renata para organizar algumas coisas da casa. As duas passaram uma tarde inteira revendo álbuns antigos. A cada fotografia, uma lembrança. E em cada lembrança, um sentimento que crescia em lugares proibidos. Pamela observava Renata de relance, notando como ela se emocionava com o passado. "Você sente tudo, não é?" perguntou, meio rindo. Renata respondeu: "Sinto demais. É meu jeito de sobreviver." Foi então que Pamela percebeu. Amar Renata era como ouvir uma música que só ela escutava. A tarde terminou com o pôr do sol atravessando a janela, dourando as paredes. Pamela tirou uma nova foto, as mãos de Renata segurando uma fotografia antiga. "Para lembrar o que nunca foi dito", disse ela, meio sussurrando. E Renata apenas assentiu, guardando aquele instante como quem guarda um segredo eterno. Nos dias seguintes, a casa voltou à rotina, mas algo havia mudado. O silêncio entre elas agora tinha cor, tinha som, tinha respiração. Pamela começou a escrever pequenos bilhetes de poesia e deixá-los esquecidos sobre a mesa, entre as xícaras e as chaves. Renata fingia não perceber, mas lia cada palavra como se fosse uma promessa. Uma noite, Pamela escreveu: "O amor é uma fotografia que o tempo tenta apagar, mas a luz insiste." Renata guardou o papel na câmera, junto de um rolo novo de filme. Era o jeito dela de dizer "eu também." A fotografia, sempre a fotografia, símbolo e testemunha. Cada vez que passava por ela, Renata sentia algo despertar, como se a imagem guardasse a memória do toque que nunca aconteceu. Era uma dor doce, uma esperança que se fingia de saudade. O mundo lá fora seguia igual, as pessoas andando apressadas, as luzes das janelas acendendo uma a uma. Mas dentro daquela casa, duas mulheres aprendiam o peso e a beleza de um amor que não podia ser dito. E como toda verdade profunda, ele começou devagar, com o som da chuva, a luz de uma cozinha e uma fotografia esquecida sobre a mesa. Pamela fechou os olhos naquela noite e pensou: alguns amores não precisam acontecer para serem reais. E Renata, no quarto ao lado, pensou exatamente o mesmo. Mas o destino, esse autor silencioso, já havia decidido continuar a história delas, mesmo que as duas ainda acreditassem estar paradas no prólogo. Renata sempre acreditou que o amor se aprendia observando. Desde criança, via Elisa colecionar histórias como quem troca de figurino. Os namorados vinham e iam, cada um deixando um novo perfume na casa e um novo silêncio no coração da irmã. Ela, em contraste, era o oposto. Guardava tudo, falava pouco, sentia demais. A fotografia foi o retrato disso, do que ela jamais se atreveria a revelar. Quando Elisa conheceu Pamela, Renata estava num momento quase apático da vida. Tinha acabado de terminar um namoro breve e sem brilho. Achava que o amor não era para ela, até o dia em que viu Pamela chegar pela primeira vez, carregando livros e um riso que parecia abrir janelas. Naquele instante, o tempo se dividiu em dois, o antes e o depois de Pamela. Pamela veio de um lar onde o amor era uma promessa sempre adiada. Aprendeu a cuidar dos outros antes de cuidar de si. Quando conheceu Elisa, ela viu estabilidade, alguém que dizia o que sentia, que planejava o futuro, e aceitou esse amor como quem aceita um abrigo durante a tempestade. O que não sabia era que, dentro daquele abrigo, havia sombras. Elisa, sempre tão segura, não percebia que o controle disfarçava medo. Tinha ciúmes de tudo o que a ameaçava, das amigas, dos silêncios, até dos sorrisos. Pamela, no início, confundiu aquilo com intensidade.
Só mais tarde entendeu que era solidão compartilhada. Renata foi testemunha disso sem querer. Via as pequenas rachaduras crescendo entre as duas. Uma discussão na cozinha, um olhar frio na sala, tudo bem, que não convencia ninguém. Ela fotografava para fugir, mas cada imagem parecia devolver o mesmo tema. O amor tentando sobreviver em terreno árido. Certa noite, Pamela bateu à porta de Renata. Tinha chorado. Disse apenas, preciso respirar. E Renata a deixou entrar, sem fazer perguntas. Pamela se sentou no chão, encostada na parede, e ficou em silêncio. Foi a primeira vez que Renata a viu sem máscara, sem riso, sem força. Apenas ela, nua de defesas. Naquela noite, não falaram de Elisa. Falaram de sonhos antigos, de medo de envelhecer sozinha, de como o amor às vezes se disfarça de prisão. Pamela confessou, eu me sinto pequena ao lado dela, e acho que o amor não devia encolher ninguém. Renata respondeu com os olhos, e aquele olhar foi o primeiro passo rumo ao abismo. Depois disso, algo mudou. Pamela passou a procurar Renata em gestos cotidianos. Um café compartilhado, uma conversa na varanda, um livro esquecido de propósito. Elisa, ocupada com o trabalho, não percebia o fio de cumplicidade crescendo entre elas. Mas o silêncio da casa começou a ter outro som. Renata se culpava por cada pensamento. Tentava se afastar. Mas quanto mais fugia, mais percebia que já estava presa. Não a culpa, mas a verdade. O amor que sentia por Pamela não era um capricho, era reconhecimento. Era ver-se no outro, e pela primeira vez, se sentir inteira. Pamela, por sua vez, começou a sonhar com Renata. Sonhos simples, caminhar na chuva, rir de algo bobo, sentir-se livre. E ao acordar, vinha a culpa. A culpa e o medo. Sabia que aquilo era o limite do que podia existir. Ainda assim, cada encontro entre elas parecia uma lembrança adiantada. Elisa, sem saber, começou a se afastar. A relação com Pamela esfriava, e ela jogava a culpa no tempo, nas rotinas, no cansaço. Mas o que estava morrendo não era o costume, era o amor. Pamela tentava reacender o que já não queimava, e Renata, do outro lado, tentava apagar o fogo que crescia dentro dela. Um dia, Elisa viajou por uma semana. Pamela e Renata ficaram sozinhas na casa. No primeiro dia, agiram como se nada tivesse mudado. No segundo, começaram a rir de tudo, como velhas amigas. No terceiro, o silêncio ficou mais denso. No quarto, Pamela tirou a fotografia antiga da gaveta e colocou sobre a mesa. Parece outra vida, disse. Renata respondeu. Talvez ainda seja a mesma, só que a gente mudou. Foi nesse momento que Pamela encostou o dedo na dobra da fotografia, bem no meio, onde o papel começava a se rasgar. Sabe o que dói? Ela perguntou. É que eu não sei mais o que é certo. Só sei o que é verdadeiro. Renata ficou em silêncio, porque não havia resposta segura para aquilo. Naquela noite, o vento soprava forte. A chuva voltou a cair, e Pamela se aproximou da janela. Renata a observava à distância, como se olhar fosse um pecado. Pamela se virou e sussurrou. Você também sente? E antes que Renata pudesse negar, o olhar das duas se cruzou. O tipo de encontro que muda tudo, mesmo sem toque. Não houve beijo. Houve apenas um instante em que o ar pareceu se desfazer. As duas ficaram ali, presas entre o medo e o desejo, até que Pamela desviou o olhar e disse, não posso. Mas quando saiu do cômodo, deixou para trás o perfume e o papel rasgado da fotografia. Nos dias seguintes, Renata evitou estar sozinha com ela. A dor era mansa, mas constante, como uma febre que não cede. Pamela tentava agir com naturalidade, mas cada palavra delas carregava um peso que Elisa jamais entenderia. A fotografia, agora com uma dobra marcada, era o retrato perfeito daquilo que se partia dentro delas. Elisa voltou da viagem cheia de planos, como se nada tivesse acontecido. Falava de casar, de mudar de cidade, de começar de novo. Pamela sorria, mas os olhos pareciam distantes. Renata fingia alegria, enquanto o coração batia no ritmo errado. A distância entre Pamela e Elisa cresceu até o silêncio se tornar insuportável. E numa tarde qualquer, Pamela disse,
Eu preciso de tempo. Elisa reagiu com raiva, depois com choro, depois com o orgulho ferido. Renata ouviu tudo do andar de cima, as palavras atravessando as paredes como lâminas. Quando o som cessou, Pamela saiu da casa sem olhar para trás. A fotografia ficou sobre a mesa, dobrada, como um bilhete sem destinatário. Renata pegou o papel, passou os dedos sobre a marca e sentiu que aquele amor, ainda que errado, era o primeiro que realmente a fazia sentir-se viva. Naquela noite, Renata chorou sem saber se de alívio ou de perda. E quando finalmente adormeceu, sonhou com uma fotografia que se refazia sozinha, sem dobras, sem rasgos, apenas luz. Meses se passaram desde a partida de Pamela. A casa ficou mais silenciosa, e mesmo Elisa, sempre barulhenta, parecia ter perdido parte do brilho. Renata tentou seguir com a vida. Novas fotos, novos projetos, o mesmo vazio, mas o silêncio trazia ecos. Às vezes, ao revelar um filme, ela via o contorno de Pamela em alguma sombra, como se o destino tivesse deixado rastros na luz. Elisa falava pouco sobre o fim. Dizia que essas coisas acontecem, tentando mascarar o ferimento com indiferença. Renata, mesmo sem querer, sentia compaixão. Amava a irmã, mas havia algo dentro dela que pulsava diferente. Um amor que não pedia desculpas. Apenas esperava o momento certo para respirar. Foi numa manhã fria de setembro que Pamela reapareceu. Bateu à porta, tímida, com um olhar que misturava cansaço e saudade. Renata demorou a abrir. Quando o fez, o tempo pareceu se curvar. Tudo o que estava contido voltou em um só segundo. Pamela sorriu de leve. Eu precisava ver você. O reencontro foi breve no início, quase desajeitado. Falaram sobre o tempo, o trabalho, as coisas práticas, qualquer assunto que não tocasse o que realmente importava. Mas havia algo no ar, uma vibração antiga que nenhuma das duas conseguia fingir que não sentia. Renata percebeu que Pamela estava diferente, mais leve, mais verdadeira. Eu me separei, disse ela sem rodeios. Demorou, mas entendi que amor não é dever. Renata não respondeu, apenas assentiu, como quem ouve uma prece sendo atendida com atraso. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar outra vez, dessa vez sem segredos, mas ainda com medo. Caminhavam pelo parque, tomavam café em silêncio, trocavam olhares longos que diziam tudo o que as palavras não ousavam. O amor agora era possível, e ainda assim assustava. Pamela confessou uma noite olhando as mãos. Eu pensei que conseguiria esquecer você. Tentei de verdade, mas toda a fotografia, todo lugar, me trazia de volta para sua calma. Renata sentiu as lágrimas virem antes da resposta. E eu tentei não te amar, mas era como tentar parar o mar. A confissão foi o ponto sem retorno. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som do vento nas janelas. Pamela estendeu a mão e tocou a de Renata. Foi simples, natural, inevitável. E naquele toque havia o peso de tudo o que esperou para acontecer. Mas o destino ainda guardava sua prova. Elisa, ao descobrir que Pamela estava de volta à cidade, procurou a irmã. Você sabia? Perguntou, com a voz entre raiva e surpresa. Renata tentou disfarçar, mas o olhar a entregou. O silêncio entre as duas foi o mais dolorido que já existiu. Elisa, sem ouvir explicações, interpretou tudo como traição. Você sempre quis o que era meu, disse ferida. Renata não respondeu, porque a verdade, dita naquele momento, só pioraria a dor. Pamela tentou intervir, mas Elisa se afastou. A fotografia, agora emoldurada, caiu da parede e se quebrou, como se o destino marcasse o fim de um ciclo. Depois da tempestade, veio o vazio. Pamela chorou ao ver o que causara. Renata, com as mãos trêmulas, recolheu os pedaços do vidro e disse: Não foi você que destruiu isso. Foi o tempo que cobrou o que estava escondido. Pamela segurou sua mão e prometeu: Dessa vez eu não vou fugir. Os dias que seguiram foram de reconstrução. Elas começaram a viver com simplicidade. Jantares pequenos, conversas longas, risadas contidas. Mas o fantasma de Elisa ainda pairava, lembrando-as de que toda escolha tem um preço. Renata sentia culpa e liberdade ao mesmo tempo. Duas forças que se equilibravam dentro do peito. Pamela quis reparar o que pôde. Procurou Elisa, pediu perdão,
Não por amar, mas por ter se calado tanto tempo. Elisa ouviu, fria, mas no fundo sabia que aquele amor entre as duas não era traição, era destino. Só demoraria para aceitar. Numa tarde de sol, Renata decidiu revelar um rolo antigo de filme. Entre as imagens, encontrou a primeira fotografia das 3, aquela do início, agora desbotada. Mas algo nela parecia novo. Talvez fosse o olhar, talvez fosse o tempo dizendo: nada se apaga quando é verdadeiro. Renata colocou a foto numa nova moldura de madeira simples, sem vidro. Pamela perguntou o motivo. Porque agora não tem mais o que esconder, nem o que quebrar. As duas sorriram, cúmplices, como quem compreende que o amor, quando amadurece, deixa de ser segredo para se tornar abrigo. Mesmo assim, o medo persistia. O medo de serem julgadas, de ferirem Elisa outra vez, de não suportarem o peso da própria verdade. Pamela segurou a mão de Renata e disse: eu não sei o que vem agora, mas sei que quero ficar. E naquele instante, o amor deixou de ser espera e se tornou presença. Renata percebeu que o destino não as uniu para desafiar o mundo, mas para ensinar o que é coragem. Amar, afinal, é escolher ficar, mesmo quando tudo parece convidar à fuga. Naquela noite, colocaram a moldura na estante. Não como lembrança de dor, mas como testemunho daquilo que sobreviveu ao impossível. A fotografia, agora restaurada, era símbolo e cicatriz, memória do que ardeu e prova de que ainda havia luz. Elisa, aos poucos, foi voltando a falar com a irmã. O tempo, como sempre, amansou as feridas. Ninguém mencionava o passado diretamente, mas o silêncio entre elas já não doía, era apenas parte da história. Pamela e Renata começaram a planejar o futuro sem pressa. Uma casa pequena, perto do mar, onde pudessem recomeçar longe dos ecos antigos. E no fundo sabiam, o amor que nasce entre ruínas é o que mais aprende a florescer. O tempo fez o que sempre faz, transformou feridas em marcas, e marcas em memória. Meses depois, a vida de Renata e Pamela tinha um ritmo calmo, quase doméstico. A casa perto do mar era simples, com cheiro de madeira e vento. De manhã, Renata abria as janelas e deixava a luz entrar. A mesma luz que um dia foi medo, agora era abrigo. Pamela dava aulas online, cercada de livros e plantas. Às vezes, parava no meio de uma frase e olhava para Renata fotografando o quintal, pensando em como a tranquilidade podia ser também uma forma de amor. Já não havia urgência, nem disfarces. Apenas o cotidiano partilhado de quem aprendeu a respirar no mesmo ritmo. Elisa demorou a visitá-las, mas um dia apareceu. Chegou sem aviso, com um olhar que misturava nostalgia e aceitação. Pamela, nervosa, preparou café. Renata a recebeu com um abraço tímido. Por alguns minutos, ninguém falou sobre o passado, e talvez fosse melhor assim. Às vezes, o perdão acontece no silêncio. Vocês parecem bem, disse Elisa quase sorrindo. Renata respondeu: acho que estamos aprendendo. Foi o suficiente. Elisa assentiu, respirou fundo e olhou para a fotografia pendurada na parede. Reconheceu aquela imagem antiga, agora restaurada e iluminada. Vocês guardaram isso? Perguntou. Pamela respondeu: algumas memórias merecem segunda chance. A tarde passou leve, com conversas sobre trabalho, infância e sonhos. Elisa foi embora ao entardecer, deixando um bilhete curto na mesa. Que a vida seja gentil com vocês. Eu vou tentar ser também. Renata leu o papel em silêncio e o colocou dentro da moldura, atrás da foto. Era o símbolo perfeito da reconciliação, invisível, mas presente. Nos dias seguintes, o mar parecia mais próximo. Pamela dizia que o som das ondas era como um batimento. Constante, paciente. Renata fotografava esse som em imagens, tentando capturar o que não se vê. Cada clique era uma oração, uma maneira de agradecer. Às vezes, Pamela acordava antes do sol e ficava olhando Renata dormir. Pensava em tudo o que atravessaram, nas versões que precisaram morrer para que aquela pudesse existir. O amor agora não era chama, era luz. E luz não queima, apenas revela. Renata, por sua vez, descobriu que amar alguém que já se amou em silêncio é um milagre de segunda chance. Não precisava mais se esconder nas entrelinhas, nem se culpar por sentir. Aprendeu que o amor verdadeiro não precisa ser permitido,
Ele apenas precisa ser vivido com honestidade. A fotografia na parede refletia o mar ao fundo. À tarde, a luz atravessava o vidro e projetava um brilho sobre o chão da sala. Pamela brincava dizendo que era o anjo da casa. Renata dizia que era apenas a prova de que até as histórias quebradas podem brilhar de novo. Um dia, Elisa enviou uma caixa pelo correio. Dentro, havia um álbum antigo com um bilhete. Talvez seja a hora de recomeçar também. Renata chorou ao ver as fotos da infância, ela e a irmã pequenas, rindo debaixo de chuva. Pamela colocou uma dessas fotos ao lado da moldura. Assim, passado e presente dividiam a mesma parede. Com o tempo, o amor delas deixou de ser segredo e passou a ser semente. Amigos vinham visitá-las, e a casa vivia cheia de risos. Renata às vezes pensava no quanto era bonito o destino ter escolhido o caminho mais improvável para levá-las até ali. A vida tem dessas ironias que só fazem sentido depois. Pamela escreveu um livro de poemas sobre o amor que renasce. Dedicou a Renata, mas também a Elisa. No prefácio escreveu: perdoar é deixar o outro seguir leve. Amar é ter coragem de ficar. O livro se tornou pequeno sucesso, e Renata fez as fotos da capa, mãos entrelaçadas diante de uma janela aberta. Na inauguração do livro, Pamela leu em voz alta um dos versos. Te amei quando não podia, e te amei de novo quando finalmente pude. Entre esses dois amores, aprendi quem eu sou. O público aplaudiu, mas o olhar dela estava em Renata, que sorria com lágrimas contidas. Depois do evento, caminharam à beira-mar em silêncio. O vento trouxe cheiro de sal e lembrança. Pamela parou, olhou o horizonte e disse: acho que o amor não termina. Ele só muda de endereço. Renata respondeu: e às vezes, volta para casa. De volta à casa, colocaram uma nova fotografia na parede. As duas, sorrindo diante do mar. A antiga permaneceu ao lado, dobrada e restaurada, como testemunha de tudo o que precisou ser atravessado para chegar ali. Era o passado olhando com ternura o presente. Naquela noite, Pamela adormeceu com a cabeça no ombro de Renata. O som das ondas misturava-se à respiração tranquila das duas. Lá fora, a lua desenhava reflexos na parede, iluminando a fotografia como uma bênção silenciosa. E quando a manhã chegou, o sol entrou pela janela, tocando o vidro da moldura. O brilho espalhou-se pela casa como se dissesse: agora é paz. A fotografia continua lá, pendurada diante da janela. A luz muda, o tempo muda, mas o amor permanece, paciente, respirando entre as paredes. O que um dia foi proibição, hoje é abrigo. E cada manhã é um lembrete de que o amor verdadeiro não destrói, ele refaz. Renata e Pamela seguem vivendo entre risos, silêncios e pequenas descobertas. De vez em quando, ainda se olham como quem não acredita na própria sorte. Porque no fim, amar alguém é isso. Reconhecer que o impossível foi só o primeiro capítulo daquilo que o destino escreveu com ternura. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.